Olá, sou o professor Marcos Crivellari. Estamos aqui pelo MUBI School da Must University. Esse programa é o Florida Connections Entrevista. Trago aqui mais uma vez um amigo, um parceiro, o Alexandre Corse Abdala. Ele vai falar rapidamente aqui quem ele é, está até com a camiseta aí da firma, né? Como é que é o ganha-pão dele aí. Então vamos lá, Alexandre. Olá, professor. Muito obrigado aí pelo convite. Prazeraço estar contigo nessa empreitada aqui. Muito prazer a todos aí que estão assistindo, né? Eu vou assistir a nosso conteúdo. Muito prazer, eu sou Alexandre Corsa Abdala, mais conhecido como Abdala. É, Minha trajetória toda estava formada na frente de tecnologia. Comecei ali nos primórdios de suporte técnico, depois fui para a área de governança, infraestrutura, depois a parte de projetos. E de 2012 para cá, fui me posicionando muito forte como um agente de transformação, trabalhando com métodos ágeis, uma coisa que estava pegando, trazendo muito forte de fora para o Brasil. E aí, atuando com um agente de transformação, onde minha grande empreitada foi no banco original, passei um pouco pelo universo online, mas a minha grande empreitada foi no banco original, onde eu nunca tinha trabalhado em banco, e acabei trabalhando no primeiro banco digital, onde colocamos ali tudo para tracionar de tecnologia e modelos ágeis. Depois disso, recebi o convite para ir para a TOTOS, para atuar como head de governança ágil de toda a estrutura da companhia. Então, de 22 segmentos, nós chegamos em 19 segmentos com o método ágil sendo aplicado. E depois da jornada da TOTOS, acabei indo para o cenário de agronegócio, numa logtech do agro. Depois fui para a Globo, na área de televisão, que também nunca tinha trabalhado, mas também tudo voltado como agente de transformação e agilidade. E depois trabalhei com umas consultorias como a Certs, a Take, até eu fazer a virada de chave sendo CEO da PPM Education. Que detalhe, a minha empresa ela já tem aberta desde 2014, ela tem aberta, mas eu fui mesclando o ramo executivo com o ramo empreendedor e em 2023 eu virei a chave, onde a PPM Education ela se posiciona muito como um player de agente de transformação, parte de processos, parte de treinamentos, parte de recrutamento e, obviamente, desenvolvimento de soluções utilizando IA ou qualquer outro tipo de tecnologia de desenvolvimento de produtos digitais. Mas o forte é a organização empresarial usando o modelo ágil. E graças a Deus, estamos aí, eu falo que é um pequeno gigante, transformando algumas organizações no seu modelo ágil de trabalho. E também sou palestrante e mentor de startups e profissionais de carreira que queiram migrar ou que queiram alavancar também o cenário profissional. Como também professor em algumas instituições de ensino, como Conquer, da Escola, FPS, Rock City, gerando conteúdos de métodos ágeis e liderança corporativa. Também fui da FIAP, né, e sou da FIAP na questão de conteudista também. Então, isso é um pouquinho de mim, olhando o mundo profissional, mas também olhando o lado pessoal, casado, conheci a minha esposa pela internet em 98, ainda em modo de escada. Tenho uma filhinha de 9 anos que já cola post-it na parede, já também, já vai se organizando no método ágil. E gosto muito aí de trabalhar com mulheres, no modo geral. Tem uma hashtag chamada hashtag Mulheres do Abdala, que pega muito forte, não só na questão residencial, familiar, mas também lado profissional, como também a liderança que está no sangue e fui aprendendo conforme os anos a organizar equipes de alta performance. É isso um pouquinho do Alexandre Abdala. Verdade, eu já tinha visto essa sua hashtag, achei bem Eu uso interessante, bastante. muito Começou legal. numa brincadeira, mas aí a coisa ganhou corpo e faz total sentido, uma vez que eu tenho muitos relacionamentos ali, né, profissionais e pessoais com as mulheres do Abdala. É, isso mesmo. Se a gente fosse, né, você tem tantas ramificações, aí tem uma trajetória que mostra um profissional bem completo, mas a gente vai meio que, é normal, né, segmentando os amigos por áreas. Exato, Então, eu, quando vejo você, eu penso em metodologia ágil, né, exato. dentre tantas coisas que você faz. Vai explicar para nós aqui rapidamente o que é essa metodologia ágil, para que serve, onde que eu uso. Vamos lá.
Perfeito. O ponto principal é quando a gente fala de métodos ágeis, né, a gente está falando de uma forma de trabalho que começa com a questão de mindset, ou seja, de 2012, 2013 até então, chegando aqui no Brasil de uma forma ainda lenta, o pessoal conhecendo algumas coisas, muito focado em tecnologia, mas quando a gente fala de métodos ágeis, ele vem do conceito de Lean, do Lean Manufatura, do processo de produção, ou seja, menos desperdício, adaptação, melhoria contínua. E ele começou a ganhar corpo em 2001 com o Manifesto Ágil, né, onde até então, na virada Que ano que você falou? 2001. 2000. 2001. Veio da indústria, isso? Podemos dizer? Na Veio da verdade, indústria? ele começou da indústria e depois, como a gente não entregava muito software, principalmente na virada do milênio, a gente fazia muito software, que 70%, 80% das funcionalidades não eram utilizadas, alguma coisa tinha que ser feita. E quando a gente começou o mundo da internet, como a gente começou a digitalizar as coisas, a abertura de apps, a disrupção do smartphone pelo Steve Jobs, isso começou a mudar. Então a gente falou, pô, a gente precisa criar produtos e serviços que as pessoas usam. Então aí começou uma disrupção da forma como desenvolver software, que em 2001, 17 desenvolvedores de software na época se reuniram e criaram um manifesto. E um desses criadores, o Kay Schwab e o Jeff Sandler, que são os criadores do framework Scrum, acabaram ali criando esse manifesto e esse framework que começou a ser disseminado mundo afora. Né? E aí começou essa jornada. Quando eu comecei a entender esse método ágil, em 2011, 2012, eu era do modelo tradicional, modelo de projeto mesmo. E nada contra, isso não vai morrer, isso não vai parar de existir. Só que aí o método ágil ele começou a vir principalmente nessa era exponencial. Uma forma de mindset, uma forma da gente pensar como desenvolver produtos de forma colaborativa, integrada, melhoria contínua, entregando pequenos pacotes a cada semana, não querer entregar tudo de uma vez só. Então, tudo isso foi se encaminhando no que a gente conhece hoje, que os métodos ágeis não só começou na TI, ele começou a florar na TI, mas depois ele começou a ir para a área de negócio, área de marketing, jurídico, RH e todas as frentes das empresas de um modo geral. Então, quando a gente fala de métodos ágeis, Isso é que eu ia isso. te perguntar, quando você dá os seus treinamentos, Sim. né, que você falou que você tem essa questão da capacitação, são clientes, lógico que ao longo do tempo vai mudando, mas hoje onde você tem visto que o ágil está aí mais forte pelos congressos que você vai, fóruns, onde que a palavra ágil está mais na boca do que tipo de empresário? Obviamente que o modelo ágil está mais cravado nas áreas de tecnologia. Né? Agora, quando você fala de varejo, quando você fala de saúde, quando você fala de manufatura, você fala de logística, hoje ele já está no setor financeiro, principalmente. Quando eu comecei a trabalhar no banco original, e a gente estava falando ali em 2016 para 2017, isso não era muito habitável. Hoje você vê grandes players como Itaú, Bradesco, entre outros bancões, como também as fintechs usando o método ágil. Então eu falo, hoje o método ágil está se disseminando muito forte. Lógico que no caso da saúde, por exemplo, é um mar azul ainda muito a ser explorado. São poucos players que ainda têm estão tendo essa maturidade de aplicar. Agora, no modo geral, varejo, logística, tecnologia, isso já está disseminado. Agronegócio, que era um cenário muito forte também, está começando a ganhar corpo. Então isso está se espalhando de uma forma muito positiva, mesmo aí depois da pandemia e pós-pandemia, o pessoal fala, agilidade morreu, não se entrega mais nada. A questão é que como você aplica isso, como que você gera valor com o método ágil. Mas hoje ele está em todos os setores. Tá? Na sua fala você até falou tamanho, né, da empresa, dos Sim. bancões, de fintechs. Então, meio que assim um checklist aqui para a gente validar. Tamanho faz diferença na metodologia ágil, o tamanho da empresa, sim ou não? Ela não faz diferença, ela pode ser aplicada, só que a forma de aplicação ela vai variar de uma startup para uma pequena, média e grande empresa. A implantação da metodologia ágil, ela é demorada?
Não, a questão da demora é o quanto que você quer ter de maturidade. Ela pode ter uma maturidade, dependendo da empresa ou da equipe, de 1 mês a 2 meses, ou até em torno de 6 meses a 12 meses você já começa a ver resultados. Dentro das organizações que eu já passei, levaram em torno de 2 anos e meio a 3, quando você chega em vários segmentos. Mas em normal é de 3 meses a 1 ano. Outra pergunta: a metodologia ágil é implantada com sucesso somente quando vem essa ordem de cima para baixo, presidente, vice, diretor? É algo quando convencida essa parte da pirâmide de decisão e aí ela decide e a empresa tem que fazer e todo mundo fazer? Não imagino que não deve ser algo que venha da base da pirâmide. Perfeito. Por incrível que pareça, a questão de sucesso ela emerge muito da base da pirâmide em alguns momentos, tá? Porque você começa a mostrar um modelo de trabalho que gera resultados. Agora, para uma quebra de resistência, para criar pontes, para criar alianças estratégicas, até mesmo um propósito, por que você está colocando isso para tracionar, é óbvio que numa visão mais executiva, isso ajuda até mesmo criar uma cultura e uma aplicação. Então, vai depender de contextos nesse cenário, mas óbvio, o sucesso para que isso seja disseminado, ele tem que vir de um lado mais executivo para criar cultura e quebrar resistências. Você disse algumas partes, como fazer isso, como começar a arrumar esse carro, né, Perfeito. de empresa. Você começa por um departamento, por dois, tem que começar no mínimo em dois, três, tem que ser departamentos de áreas correlatas. Quais são as melhores práticas? Me diga aí, 5 Perfeito. melhores práticas que você recomenda quando vai explicar o ágil, vai fazer esse convencimento, você diz, olha, por aqui, esses 5 pilares, essas 5 etapas, esses Uhum. 5 itens são importantes, tendem a acontecer, passa por eles aí, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá. Perfeito. Bom, o primeiro cenário é qual que é o propósito, por que que a gente quer colocar isso para tracionar, para Você onde que a fala gente quer chegar, tracionar, o que você quer dizer com tracionar? para onde que a gente quer seguir, para onde que a gente quer Seguir. evoluir como A empresa. meta, para onde você quer a Exatamente, meta. para onde que a gente quer chegar, qual a visão em cima disso e qual que é o propósito, por que que nós queremos mudar de A para B. Primeiro passo. Quando você fala que está aplicando metodologia ágil, talvez quem nos está acompanhando, o que ele vai atuar é naquele departamento, aquele departamento vai ser mais rápido, mais ágil, vai fazer entregas com maior facilidade? É essa a leitura ou está faltando algo? O ponto de ser rápido vai depender do seu modelo de trabalho e da sua eficiência e da sua eficácia. Lógico que a agilidade, um grande quebra de paradigma é que ela não é ser rápida. Em si é uma mudança de comportamento, aonde que a gente analisa processos, modelo de trabalho, equipes e, obviamente, desperdícios. E aí você Faz um, começa, né, o faz um corpo de projeto. check-up inteiro, Faz então um não é check-up. questão de ser mais rápido, não é velocidade. Não é velocidade. O ágil é vamos repensar tudo, é isso. Em alguns momentos, sim, repensar a nossa forma de trabalho ou reestruturar o nosso processo, porque a maioria das empresas não olha para o que a gente chama de value stream, ou seja, sua cadeia de processo, para que ela consiga ser com menos desperdício, mais enxuta e mais eficiente, para gerar qualidade no final da entrega. Né? Qualidade Nesse, nos seus nesse produtos e primeiro serviços. item, né, se a gente estiver pegando a mão aqui, o primeiro dedo dessa provocação que eu estou te falando, como você disse que demora alguns meses ou até pode chegar a anos, você cola em pessoas técnicas dessa empresa, idem, elas ficam junto com a sua equipe, junto com você. Você tem que entender o que essa empresa faz nos detalhes, quando você fala de processos. Como é, como é que é essa curva de aprendizagem sua, de repente de um negócio que é estranho a você, a sua empresa, para Uhum. você poder aí colaborar nesse sentido. A gente Perfeito. encerrar o primeiro dedinho aí, o dedo 1. A questão é de você entender o contexto onde você se encontra, o que que aquela empresa faz, como ela executa, como são as entrelinhas, ou seja, entender muito bem o contexto e desse contexto como que você aplica as melhores práticas que vão se encaixar nesse ecossistema. Porque muitas empresas, eu vou pegar um modelo do Spotify, eu vou pegar um modelo de X empresa e querer colocar para dentro. Muitas vezes não funciona, porque você tem que entender a sua regra de negócio, a sua capacidade produtiva e aí você encaixar esse método
com metodologias e processos adequados ao modelo ágil. E aí você começa a criar o que eu chamo de um framework institucional. Ou seja, a empresa A vai ter o dela, a empresa B vai ter o dela. É como se você montasse um grande Lego que você vai encaixando as pecinhas até você fazer esse fluxo tracionar. Legal. Então, esse é o primeiro dedo. Vamos para uma segunda questão aí. Vamos lá. O que você nos diz? A segunda questão, e aí numa visão mais executiva, é a questão quando você pega financeiro. Ou seja, se eu estou no modelo waterfall, onde que eu tenho uma entrega só no final, né, de projeto, qual é o meu tempo, qual é o meu time to market comparado ao mercado? Então a gente faz uma comparação, que a gente chama de análise financeira no modelo ágil, onde a gente mostra o que eu vou ganhar trabalhando no modelo waterfall e o que eu vou ganhar trabalhando no modelo ágil, entregando cenários incrementais que o meu cliente já vai começar a utilizar e eu vou receber feedbacks o mais rápido possível. E dando exemplos, de um modo geral, que foi assim que empresas como Nubank, EasyTaxi, o próprio Banco Original, entre outros, a gente conseguiu tracionar em cima disso. Então, quando a gente vai para o lado financeiro, a gente mostra de uma forma muito simples o ganho que a gente tem trabalhando com o modelo ágil, entregando de forma incremental. Então, a segunda etapa é, de fato, numa linha executiva, apresentar os ganhos financeiros quando a gente está trabalhando no modelo ágil de trabalho. Talvez eu nem sei se o dedo 3 vai ser o que eu vou sugerir, mas pensando aqui no que você está nos explicando, ensinando, o fator humano, né? Você citou aí o fator da resistência, o fator da Sim. capacitação. Fale um pouco mais desse fator humano. Perfeito. Aí, nesse fator humano, a gente entra num terceiro pilar de aplicação no modelo ágil, que eu chamo do onion da agilidade. Imagina uma cebola que você tem várias camadas. A maioria das empresas, elas começam lá embaixo, na camada de processos e ferramentas. E esse é o grande erro quando a gente começa a colocar um modelo para tracionar. E aí, quando a gente fala do fator humano, a gente tem que ligar com a questão de valores e princípios. Ou seja, quais os valores, os princípios, não da companhia, mas do manifesto ágil, que ele tem valores e princípios. Com base nesses valores e princípios, ele se conecta com os valores e princípios que as pessoas vão se identificar. Então, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Documentação simples do que aquela documentação abrangente. Então, são fatores que vão se conectar com o cenário humano. E aí você vai quebrando resistências e vai colocando processos e ferramentas para tracionar. Então, você tem camadas que você trabalha mindset, valores, princípios. Quando eu falo mindset, são cultura. E aí você vai para processos e ferramentas. E nesse onion, você tem o fator humano. Trabalhar autonomia. A gente fala, a gente ganha mais autonomia, mas as pessoas não são preparadas para ter autonomia. Nós não fomos doutrinados para isso. Então você tem que preparar. Liderança facilitadora, uma cultura de inovação, de acerto e erros, né, e melhoria contínua. E aí você tem esse fator humano começando a tracionar. Então, concluindo esse item, né? Fator humano, metodologia ágil, tudo é possível se aprender, né? Treinando. Me veio aqui um outro pensamento, né? Se for um público, os colaboradores tiverem uma faixa etária menor, é mais fácil, maior é mais difícil, mistureba e diversidade de pessoas, né? Como é que isso funciona aí para quem está mexendo nessa implantação? Quando você está com equipes mais novas, obviamente a questão de adaptação ocorre mais rápida, porque essa galera já está mais conectada, ela já está com um mindset já para trabalhar de uma forma colaborativa. A única questão é que você tem que segurar um pouco essa ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então você cria uma disciplina de trabalho. Quando você está com gerações um pouco mais experientes, vamos dizer assim, você tem ali resistências, sabotadores, vai falar, eu sempre fiz assim, agora eu tenho que mudar. Então, é a questão da resistência à mudança. Agora, quando você junta esses dois mundos, é o que eu falo que é o modelo híbrido, né? Não é o remoto e o presencial trabalhando juntos. Você consegue mesclar isso e a coisa anda de uma forma muito consistente, porque a nova geração ajuda a antiga ajuda a nova, com fatores, com experiência, com cenários vividos, com medos, com resistências quebradas, então uma coisa vai se conectando à outra. Então a tendência de você trabalhar com squads multidisciplinares,
com perfis de gerações diferentes, ele traciona também de uma forma bem efetiva. Mas olhando por experiência que eu já formatei equipes auto-organizadas, quando você tem uma equipe mais nova, como nessa geração agora, ela tende a tracionar uma adaptação com menos resistência. Ainda na questão das pessoas, né? Muitas empresas têm, na sua maioria, seus próprios colaboradores. Em outros casos, tem muitas empresas amigas, né? Terceirizadas Sim. lá dentro do mesmo ambiente corporativo. Elas também são treinadas junto com a, digamos, a equipe nativa? Ou como é que funciona isso? Para a gente fechar esse item. De um modo geral, elas fazem parte do ecossistema, independente se você é um colaborador da empresa ou se você é um terceiro prestando serviço, você faz parte do ecossistema. Então, no momento que você pertence a algo, todo mundo ali tem que ser envolvido, não pode haver essa quebra. Por quê? Porque tem informações de negócio, informações de tecnologia, dados sendo gerados ali, execuções sendo aplicadas em prol de uma entrega de produto ou serviço para um determinado cliente, seja ele interno ou externo daquela companhia. Então, em resumo, todo mundo entra no ecossistema, não tem essa diferenciação. Qual seria o quarto item que você sugere? O quarto item já é a questão de você, legal, temos uma questão para onde vamos, por que isso é importante, começando com a questão de mindset, valores, princípios, processos e ferramentas. O próximo passo é um treinamento e acompanhamento das pessoas. Treinamentos estilo Google, que eu falo muito. O que é isso? O que é isso? É Boa, você ter um tema, você ter um tema específico e nós vamos falar sobre um problema, solução e como aplicar daquele tema. Por quê? Porque nisso você gera mudança de comportamento. Então, por exemplo, eu vou falar de Framework Scrum. Então, nós vamos ficar 2 horas aqui aplicando, executando, tirando dúvidas sobre um tema. Passou esse cenário, você já está apto a pegar aquilo e já começar a executar. Então, o estilo Google de treinamento, ele trabalha muito isso. Em vez de ter vários temas pulverizados, você foca em um e você vai treinando. Fazendo que eu chamo de uma Agile Academy, você vai quebrando esses treinamentos e vai soltando a galera aos poucos a começar a utilizar o modelo. Então, a base de treinamento é fundamental. Quinto item, quinto dedo. O quinto dedo nada mais é você começar a formatar famosas squads, né? Ou seja, times, o que a gente chama de pizza time, times multidisciplinares, que consigam ter um produto ou serviço sobre a sua responsabilidade, que eu chamo de unidades de negócio. Então você vai ter uma squad A, B, C, D, E, cuidando de um produto. E o que é o cuidar do produto? Você vai desenvolver, você vai testar, você vai resolver questões regulatórias, você vai evoluir, você vai gerar inovação, todo esse ecossistema. Então, essa squad, que eu chamo uma squad inteligente, ela tem que ser estruturada em cima disso, com um mínimo de 3 a no máximo 9 pessoas, enxuta para que você ganhe entrosamento, que você ganha sinergia. E aí a coisa começa a andar. Essas empresas, os seus colaboradores, como eu estava dizendo, voltando até um pouquinho na questão humana, eles recebem treinamento ou é importante, ou é necessário, funciona melhor. Eles têm esse público de colaboradores tem que estar presencial ou faz o mesmo efeito estando online no seu trabalho remoto? Você consegue aplicar alguns cenários de treinamentos no modelo ágil fazendo remoto hoje com algumas ferramentas colaborativas. Agora, óbvio que dependendo do cenário, principalmente quando é aquela empresa que está ganhando corpo, está conseguindo, tá ganhando uma cultura de agilidade, obviamente o processo presencial ele ganha força. Mas hoje dá para você mesclar isso muito bem nos dois mundos. Mas eu prefiro muito você ter, principalmente quando você trabalha com liderança, quando você trabalha com os líderes em cima de uma cultura de agilidade para que eles tracionem isso dentro das suas equipes, o importante é você ter ações presenciais porque você está ao vivo e a cores e a pegada é diferente. Né? Agora, quando você vai em times, quando você tem ali as squads, dá muito bem para você trabalhar remoto, mas tendo pitadas presenciais é super válido. Muito interessante. Você quer falar um pouquinho lá, voltar para aquela história do
como é que é? As mulheres do Abdala, por que Ah, que ajudou? Como é que a gente consegue explicar isso aí para o nosso público? eu acho que a hashtag Mulheres da Abdala começou a surgir depois do nascimento da minha filha. Só que na família, sim, a gente tem bastante mulheres, né? Mulheres daqui, depois as mulheres do Abdala. Minha esposa solta num jantar. Eu falei, pô, mulheres do Abdala, tá? Porque era prima, sobrinha, agora filha, tal, e etc. Depois disso, eu comecei, pô, e se for uma hashtag Mulheres do Abdala? Aí foi. Quando eu lancei no Instagram, a coisa começou a bombar. E, obviamente, não só pro lado familiar, todas as empresas que eu passei, já liderei muitas mulheres, já formatei squads com mulheres trabalhando, isso no ramo de tecnologia, né? Então, começou a pegar muito forte. Hoje eu participo de comunidades recente agora, até mesmo do Instituto de Transformação Digital do Brasil aqui, que é o Instituto em Porto Alegre, que é uma comunidade só de mulheres, preparando elas para a área de tecnologia. E aí essa hashtag Mulheres do Abdala começou a ganhar força, muito por causa desse cenário. E graças a Deus está caminhando firme e forte. Você citou aqui também a sua passagem pelo agro, né? Você falou muito Sim. de empresas aí onde a tecnologia, a gente imagina que está no DNA. Quando eu imagino tecnologia, softwares, hardwares, são empresas que têm até esse vocabulário, né, ligado ao técnico, né? Uhum. A parte mais técnica. Eu não sei se no agro, quando você foi, talvez você também lidou com empresa aí mais tecnológica, mas pensando no agro, não esse agro tão top, né, que a gente tem aqui no Brasil. Um agro mais simples, um agro do nosso verdureiro, o agro Uhum. do nosso, sei lá, que traz tomate e tal. Muitas Sim, vezes, né, uma fabricação familiar, né, filhos, muita. cooperativa. Estou pegando aqui porque o agro, né, desse tipo existe pouca mecanização, pouca tecnologia, é algo meio que de pai para filho. Sim. Eu não sei se você entende que num cenário desse, a metodologia ágil faria sentido, faria efeito. Se você tem algum causo, como diz o caipira, para contar aqui para nós. Olha, dentro do contexto do agro, eu nunca tinha trabalhado até então no agro quando eu fiz a migração de 2021 para 2022. Eu trabalhei numa logtech que chamava Sotran, é uma empresa que tinha um produto, um software que fazia ligação entre os caminhoneiros com as grandes empresas de alimentos, né, para escoar no Brasil como um todo. Então nós éramos um hub, como se fosse o Uber, que ligava esses dois mundos. Ela teve um investimento americano, né, investidores compraram a empresa e começou a transformar ela numa logtech, ou seja, começou a trazer tecnologia. E aí nisso a gente viu a necessidade de trabalharmos em modelos ágeis com squads definidas e cada squad cuidando dos seus produtos. E aí nasceu o que a gente chamava aí Atimov, né? Isso foi a minha primeira experiência no agro. Agora, quando eu comecei a conhecer as outras grandes empresas que eram clientes dessa empresa, eu via nitidamente que existe tecnologia, mas é um processo ainda muito tradicional. Não existia naquela época, estou falando de 2022 para 2023, cenários com métodos ágeis bem aplicados. Mas o que eu vivi e presenciei dentro da empresa que eu estava, ela não tinha nada de métodos ágeis até a minha chegada. A gente começou a criar essa cultura desde a linha comercial até a linha de tecnologia e produto. Não tinha nada. RH com ações de treinamento, divulgação da cultura e tudo mais. Agora, o que eu tenho de conhecimento de grandes empresas no agro, isso está começando com algumas perninhas bem lentas. Agora, quando você pega essas logtechs, essas empresas startups que já nascem com esse DNA, aí a pegada é diferente. Ele já nasce com essa adaptação, e são muitas. Eu tenho participado muito de hackathon, de bancadas de investimento de startups no Sul, principalmente. São empresas que trazem tecnologia ou alguns produtos e serviços para o agro
que já estão totalmente conectadas com squads, métodos ágeis, desenvolvimento por incremento, uma governança simples. Então, isso já nasce. Agora, já grandes, como você falou, familiares, que já tem uma grande abrangência, elas vão se transformando aos poucos, ou por necessidade, ou até mesmo de alguém visionário que falou, tá na hora de mudar. A gente chegou até aqui, mas agora o mundo mudou. Então é isso que eu tenho visto. Nesse nosso bate-bola aqui rápido, até para ficar legal aqui os nossos cortes, me diga aí, o que é e o que não é metodologia ágil? Você quer dar uma definição, um Boa, exemplo? Você diz, isso é, isso não é, perfeito. isso não é. Agilidade não é fazer mais rápido. Agilidade é a adaptação que o ser humano tem em se conectar ao contexto e achar as melhores formas de processos e ferramentas para adaptar a sua forma de trabalho. Quem vai, você outros parceiros que nos ensinam o ágil, tem que ter certificação, a pessoa, a empresa, tem que ser uma empresa que tem alguma certificação internacional que representa, estou gabaritado para ensinar ágil ou fazer uma consultoria de ágil. Sim, para você entregar um serviço de qualidade, você precisa, obviamente, estar preparado. Além de você ter bagagens e experiências profissionais vividas e praticadas, ter certificações internacionais, como principalmente a Scrum.org, que eu recomendo bastante, a Kanban University, a parte do SAFe, que é um framework mais escalado. Então, são algumas instituições super importantes que qualifica que você tenha uma certificação e que você entende do assunto também. Agora, não adianta só ser certificado, você também tem que ter experiência prática e vivida, porque você junta os dois mundos. E o colaborador, né, o funcionário, ele também pode fazer algum tipo de curso, algum certificado que ele fala, olha, dediquei aí o aprendizado, estou praticando, estou implantando. Ele até Perfeito. mostrar isso, né, no LinkedIn, o que ele tem de Pode. cursos, de certificados. O ponto que a gente tem que tomar cuidado é que as pessoas elas tomam muito o certificado só para de fato postarem nas redes sociais. Agora, óbvio, dentro do contexto onde você encontra certificados como Scrum.org, Kanban University, Safe, Deu uma todas cortadinha no áudio, tá voltando. voltou? Todas essas instituições que como Não, Scrum.org, Safe, repita que deu tá. uma, deu um picote. Repita esse trechinho. É, Dentro do contexto de tirar certificações só para também você postar nas redes sociais, isso não agrega valor. Agora, todos os colaboradores, eles têm que estar atentos quais certificações ou quais preparos vão me beneficiar dentro do contexto onde eu estou. Então a gente sempre recomenda em cima disso. Então, às vezes eu posso ter no meu contexto necessidade de ter um aperfeiçoamento de concepção de produto, então vou fazer um curso de Leanception, eu vou precisar entender melhor o framework do Scrum, então vou fazer uma certificação voltada para isso, para que você faça o treinamento, a certificação e você ganhe notoriedade dentro daquilo que você está aplicando naquele contexto de trabalho. Então isso é super válido, por isso que a gente tem que treinar e direcionar a liderança até mesmo para ter esses olhares para que os colaboradores se aperfeiçoem dentro daquilo do que eles estão trabalhando para efetivar melhor a sua qualidade de trabalho e entrega. Mito ou verdade? Agora eu fui treinado pelo Abdala, estou numa empresa que o Abdala está treinando e mudei de empresa. Fui para uma empresa que não tem metodologia ágil. O que Uhum. acontece com esse funcionário? Depressão? Olha, Ele vai procurar uma outra empresa? não, o primeiro passo você tem que entender para onde que você Peraí, está tá indo. cortando. Peraí, deixa eu voltar seu. Peraí, atenção, deu uma flutuação de Voltou? internet. Peraí. Vamos lá, pode responder. Bom, o primeiro passo é você tem que saber qual empresa que você está indo, você tem que entender o contexto dela. Agora, se você chega e não tem nada relacionado a método ágil, você pode sim, se você tiver esse conhecimento, você tiver autonomia para sugerir ações, começar um movimento em cima disso, com a sua liderança, ou se você já é um líder, começar a operar um contexto de trabalho no modelo ágil, e aos poucos, pequenas vitórias, não quer mudar a empresa como um todo. Começa no seu departamento, com a sua equipe, e depois você vai evoluindo, trazendo resultados, apresentando resultados, e aos poucos isso vai ganhando corpo
dentro da instituição. Mas a questão não é se desesperar, é se colocar no contexto e verificar até onde você consegue colocar em prática os métodos ágeis. Aprender metodologia ágil me torna mais rápido, chefe, ou me dá um aumento de salário maior? Tudo vai depender da sua capacidade de organização, de entrega, de elaboração de equipes e, obviamente, um pouco de sorte dentro do contexto onde você está. Mas isso não garante que você vai ter um crescimento exponencial se você não tiver a prática, se você não tiver a vivência, se você não tiver substância daquilo que você está fazendo. Lógico que seu preparo, sua certificação, suas experiências, elas vão te levar a cargos e, obviamente, a remunerações salariais automaticamente. Mas desde que você tenha uma base formada e você consiga ter notoriedade naquilo que você está fazendo. Agora, só por fazer e achar que você vai crescer da noite para o dia, isso é coisa ilusória, é mito. Um profissional que teve boa base teórica em Agile e teve uma experiência, é natural ou você já viu casos em que ele deixa de ser um CLT e vira uma pessoa jurídica, abre a sua própria empresa? É um caminho normal de acontecer? É um caminho normal. Agora, para você ter um trabalho, uma consultoria especializada nisso, você tem que ter uma experiência vivida. Não, Você tem não. que ter Não ele ensinar Agile. Ele ter uma lanchonete, por exemplo. então abriram qualquer outro tipo de empresa. Zero problemas. Isso ajuda muito. Muitos mentorados que tem hoje são empreendedores de algumas franquias, eles me procuram muito para me dar como é que eu consigo colocar no meu contexto de trabalho método ágil. Então, melhorar a eficiência, melhorar a liderança, melhorar o fluxo de trabalho, melhorar o desperdício. Isso se encaixa perfeitamente dentro do cenário de microempreendedor. Então, muitos aplicam isso, me procuram para colocar isso em prática. Bom, já que muitos te procuram, como é que a gente te acha, Abdala? Boa. Não é muito difícil, não. Minhas redes sociais é muito forte a parte do LinkedIn, tem o Instagram e também tem o meu site www.ppmeducation.com.br. Eu falo que a empresa é só um CNPJ, é só um slogan, mas por trás é o Alexandre Abdala e equipes que estão atuando em cima disso. Então, são 3 formas: site, LinkedIn, Instagram, e lá vai ter meus contatos de WhatsApp e tudo mais, que aí a galera consegue me achar perfeitamente, consegue também saber todo o meu histórico profissional. Muito bem, eu fiquei muito feliz, aprendi bastante. E não termina. Aqui é o nossa primeira etapa, né, dessa entrevista com o Alexandre. Teremos a nossa live também no Instagram. Então, independente de quando você assistir esse material, também pode procurar lá no Instagram da Mube School, mube.school. Lá também vai ter a nossa live, que sempre, né, o Florida Connections entrevista no formato live Instagram, toda sexta-feira, às 19h30. Esse material aqui você vai ver atemporal, distribuído no meu LinkedIn, no LinkedIn do Abdala, no meu YouTube. Também estará no Mubcast da Must Universe. Nós vamos esparramar aí por vários lugares e você vai poder acompanhar e ver mais de uma vez, né? Porque é um assunto, digamos, completo, complexo e que tem muita evolução, muita reflexão, como ele disse, desde um corpo diretivo, se vai implantar, se não vai, que parte, como é que começa. Então é um vídeo para você, uma vez só não vai bastar você ouvir. E se você tiver o poder de decisão, você vai poder fazer isso. E se você está na base mais abaixo da pirâmide, quando você começar a ouvir falar que vão implantar um modelo Agile, aqui já demos muitas dicas das melhores práticas. Então, muito obrigado, Alexandre. Obrigado, professor. Sempre um prazer e até a próxima. Até a próxima.